Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Essa é a leitura para a semana que está começando, é uma leitura atemporal, então a qualquer momento que chegar pode ter uma mensagem para os próximos 7 dias. Lembre que são tiragens coletivas, não ressoa com todo mundo, pega para você só o que faz sentido, ok? Então eu vou começar com o Oráculo dos Anjos para essa semana. Uma primeira mensagem, por favor. A liberdade já é sua. Olha lá, semana de buscar se libertar, tá? Dos apegos, tudo aquilo que te prende, né? Aqui ele fala assim, ó, sai da estrutura fixa, você precisa de liberdade. Espere mais dessa situação, use sua criatividade para servir aos outros. E essa é uma etapa de dar e entregar muito de si, tá? Então é uma semana onde você pode estar com essa vontade muito presente de se sentir mais livre, tá? Se libertar de alguma situação, fugir até. Lembrei até de um clipe, talvez eu use ele na introdução de uma música que eu gosto. Tome uma decisão no fundo do deck, talvez essa decisão, né, de se libertar de alguma coisa, né? Talvez você precisando de ajuda, né? Ou de pedir um apoio aqui, tá? Eu vou ler a mensagem da liberdade para essa semana. Ele fala assim, ó, percebemos que você é uma alma inquieta, curiosa e criativa, um fluxo constante de pensamentos e ideias. Você está sempre em busca de um propósito, e isso faz parte da sua essência. Isso nos leva a reconhecer que você deseja compreender e vemos que você se sente impotente quando não consegue discernir o que está por trás do que lhe acontece. Queremos ajudá-lo para que sua força não se torne uma fraqueza. Você precisa se doar aos outros. Você é uma fonte de abundância para eles. Não se limite. Quanto mais você puder dar, mais nós lhe daremos o que você precisa. É hora de se libertar das estruturas que o aprisionam. Você precisa de ar, de liberdade, e essa mensagem chega para que você possa se abrir. Espere mais. Chegou a hora de se libertar do confinamento da sua alma, tá? Então essa primeira mensagem da doação me chamou a atenção, né? Pode ser uma semana onde você vai se sentir sendo mais exigido em algum aspecto aí, na sua vida pessoal, profissional, enfim, para cada um pode ser diferente. Talvez é uma semana onde você realmente precisa se comprometer um pouco mais com alguma questão, com alguma causa. E eles falaram, né? Quanto mais você se doar, mais os anjos vão garantir que você recebe o que você precisa. Então, às vezes, você está naquela dúvida que você está se doando, você está entregando, talvez não está tendo retorno, né? Não, é o contrário, tá? Eles vão garantir que você vai receber o que você precisa, tá bom? E essa questão da liberdade, eu acho que vai ser um ponto essa semana também, aonde vai ser importante que você se sinta livre. Não se coloque em situações que aprisionem a você de alguma forma, que limitem, que te coloquem numa caixinha, tá? Faça de uma forma livre o que você tiver que fazer, decidindo por si mesmo, tinha aquela carta da decisão lá também, sem amarras, sem correntes, tá bom? E pode ser uma semana onde você vai sentir essa necessidade de ar, da liberdade de alguma forma, tá bom? Se libertar de alguma coisa, enfim, tá interessante. Então a liberdade é um tema. O clipe que me veio à cabeça é o clipe da música Partir. E nesse clipe mostra exatamente um pouco essa questão da liberdade, que ela tá no trabalho dela, aí no momento ela coloca o foninho no ouvido, e aí começa a dançar lá no trabalho dela, e aí começa uma brincadeira, né, nas cenas, como se ela estivesse na praia, né? Então ela fica entre o trabalho e a praia, entre o trabalho e a praia. Então é bem interessante. Pode ser que não sei, ver essa música pode ser que seja uma mensagem realmente para alguém querendo se libertar de alguma coisa, meio que fugir mesmo, né? Enfim. Às vezes dá essa vontade de dar uma fugidinha, né? Vamos ver uma palavra-chave para essa semana. Eu vou usar esse aqui. Oráculo dos Boêmios. O que mais? Carpe diem. Curta o momento, olha só, realmente, né? Parece que é uma semana de aproveitar, tá? E ele fala assim, ó, não se preocupe com o amanhã, né? Tem um pouco a ver com essa questão da liberdade, né? Aproveitar um pouco mais o momento presente, não se preocupar tanto com o futuro, tá? Mas incluir mais liberdade aqui nas suas decisões, né? Curta o momento, ó, tá até combinando aqui com as minhas florzinhas, tá? Curtir o momento, tá? Semana de curtir um pouco mais, relaxar um pouco mais, tá? E no fundo do deck, olha só, assumir o risco, tá? Olha lá, atravessa uma ponte, né? Essa ideia de atravessar essa ponte, fazer uma travessia, né? Ele fala assim, ó,
Por mais difícil que seja o momento, encontre forças dentro de si para seguir em frente e superar esse obstáculo. Então é uma semana de seguir em frente aqui, tá bom? Assuma riscos, né? Tá meio parecido assim, parece que é uma semana a mais, né? Vai pedir mais ousadia de certa forma. Nessa carta já falava de aproveitar o momento, essa aqui trazendo o tema da liberdade, então elas estão meio parecidas, tá? Como se é importante que essa semana você não seja tão rígido consigo mesmo, tá? Vamos ver com o tarô. O que mais tarô para essa semana? Olha lá, esse tarô tem cartas oráculo, tá? Como essa daqui, ó. Crie seu próprio universo, crie o seu próprio mundo. Cavaleiro de Paus, exatamente, é a carta da ousadia, de assumir os riscos realmente, olha só. De não ter medo de molhar os pés, tá vendo aí? Colocar, né? Colocar o pé na água, sentir o sol, sentir a água, sentir as experiências realmente, tá? E o 7 de copas, cuidado com atenção com as ilusões, tá? E é uma carta que fala do... Esqueci, ficar sonhando, acordado, traz um pouco essa ideia aqui, tá? E das muitas possibilidades, né? Principalmente quando se fala de amor aqui, tá? É a carta do vários pretendentes, enfim. Mas que gera uma certa insegurança também, tá? Fundo do deck, 5 de ouros. É uma energia realmente de preocupação. Preocupação com recursos financeiros, né? É uma energia que pode falar de carência, da falta da sensação de falta em algum aspecto aqui, tá? Cuidado com a carência, tá? Essa semana veio isso aqui, tá bom? Cavaleiro de Paus é energia central. Então, assim, é favorável, tá? É uma carta que traz boa sorte, como quando ela aparece. E tá muito conectada com a nossa leitura, que é sobre aproveitar o momento, liberdade, né? Então, assim, essa carta representa bem essa liberdade, essa ideia de curtir, viajar, né? Uma carta que pode falar de viagens, de deslocamentos acontecendo, tá? Essa vontade de sair andando, de sair por aí, fazer alguma coisa, né? Mais ousada, mais diferente, fora do convencional, viver novas experiências, né? Então, o Cavaleiro de Paus vai trazer essa vontade para nossa semana, tá? Vontade de viver experiências diferentes, tá? Apaixonantes, empolgantes, né? Que tragam entusiasmo de volta, né? Recuperando o entusiasmo, né? E eu sinto muito forte essa ideia realmente da viagem aqui, do desbravar, sabe? Não necessariamente todo mundo vai estar viajando, né? Mas assim, pode ser que você vai estar querendo desbravar coisas novas, caminhos novos, diferentes na sua vida, que sejam assim entusiasmantes, né? Sem muita regra, né? Como a Carta da Liberdade falava, sem caixinhas, sem dogmas, sem, né, seguir regrinhas, tá? Seguindo os próprios instintos aqui. Cavaleiros, eles trazem mensagens, então é uma semana de muita comunicação. É uma carta que traz essa ideia do inesperado, então podem ser notícias inesperadas, mensagens inesperadas, que surpreendem, tá? E que dão meio que uma certa injeção de ânimo aqui, tá? Então, o Cavaleiro de Paus, como energia geral, eu gosto, porque ele vai falar do ânimo retornando, o otimismo, o entusiasmo. Pode ser uma semana onde você vai sentir vontade de se movimentar mais, que é uma carta que traz muita energia, né? A nível físico mesmo, né? Aqui você vê também ela tá se movimentando, né? Então, tem essa ideia, tá? E é uma carta que fala para você seguir em frente aí, tá bom? Mesmo que o caminho seja um pouco assim também, né? Como é que fala? Um caminho sem regras, né? Aqui você vê, né? Eu achei interessante, porque ela tá numa espécie de caminho, não é uma estradinha, uma ponte, né? Retinha, bonitinha. Mas siga em frente a si mesmo, tá? Contornando os obstáculos. É uma carta que vai trazer energia para você superar obstáculos essa semana. Você vai conseguir, tá? Então continua. Mesmo que o caminho seja assim meio, vou dizer, sinuoso de alguma forma, tá? E a gente tinha também aquela carta que falava sobre isso. Cadê ela? Da ponte. Tá? Para você assumir riscos, né? O Cavaleiro de Paus é justamente essa ideia, tá? Assuma os riscos, tá? Mesmo que você corra o risco aí de molhar os pés, né? É uma semana realmente de ousar, de seguir em frente com coragem, tá? Não é uma semana de se recuar diante dos obstáculos, diante dos caminhos que se apresentam aí, tá bom? E que vai trazer esse entusiasmo aqui de alguma forma, tá? Bem bacana, né? A primeira carta eu acho que tem a ver, né? Essa carta é uma carta oráculo, como eu falei, a frase aqui é cria o seu próprio universo, seu próprio mundo. Para mim tem a ver com essa ideia também da exploração,
criar o seu próprio caminho, seguir o seu próprio ritmo, tá? Tem muito forte essa semana essa ideia da individualidade um pouco, sabe? E são duas cartas que estão trazendo essa ideia da liberdade criativa. Você trabalha com criatividade de alguma forma, enfim, se expressar do jeito que você quer se expressar, de criar da forma que você quer criar, sem seguir muitas regras, tá? Parece que é uma semana para talvez quebrar um pouquinho as regras, tá? Você mesmo pode estar se surpreendendo aqui, tá? E essa vontade de liberdade vai estar muito forte aí, tá bom? 7 de copas é... Aqui é como se ela tá, né, desejando eu sinto assim, quando eu vejo essa carta, que ela tá desejando um amor. Ela está desejando se apaixonar. Eu sinto isso quando eu vejo essa imagem, tá? Então pode ser que você tá com vontade de viver novas experiências a nível amoroso, experiências que sejam meio arrebatadoras, né? O Cavaleiro de Paus traz essa ideia aquilo que surpreende, a paixão à primeira vista, tá? Então pode indicar alguém chegando e surpreendendo você, quando você menos esperava, você se apaixonando aqui. É muito arrebatadora essa energia, tá? Só ter cuidado, tá? Porque essa é uma carta que pode falar de situações que não são tão concretas, ou não que não são tanto de longo prazo. O que eu diria aqui? Realmente aproveite o momento, que é o que essa carta falou, Carpe Diem, tá? Porque o Cavaleiro de Paus, ele tende a ser essa energia não fixa, né? Que nem sempre ele chega para ficar, tá? Mas não quer dizer que não vai ser bom, não quer dizer que você não pode aproveitar, que você não pode curtir, tá? Então, assim, só com o 7 de copas eu diria para ter cuidado com as expectativas, tá? Não, sabe aquela coisa? De repente é um parceiro amoroso que chega aí, curta, aproveite o momento, tá? O futuro vai se construindo com o tempo. O que tiver que ser, se tiver que ser, vai ser, mas não fique presa às expectativas. Vai com calma, tá bom? Aproveite o momento e o que tiver que ser, será. A gente conhece uma pessoa e começa a criar muita expectativa, a gente já tá colocando tudo ali dentro de uma caixinha. Tá limitando o que a gente pode viver com essa pessoa, com essa experiência. Então, assim, eu diria que é uma semana pode ser que chegue alguém, viva a experiência, se entregue a essa experiência, mas não fique colocando limites ou expectativas do que ela deve vir a ser ou não, tá bom? Aproveita, tá? De alguma forma é uma semana que tende a ser surpreendente, inclusive no amor aqui para alguém, tá bom? Mas não deixe que a expectativa ou excesso de imaginação, excesso de idealização frustre você, tá bom? Aproveite, tá? É a mensagem aqui para essa semana. Com liberdade, sem rótulos, tá? Então, aproveite, tá, pessoal? Sem idealizações, tá? É o que eu diria. Mas vamos lá, vamos ver para a vida amorosa. O que tá vindo essa semana? Nossa, olha lá, uma ligação de alma. Forte aqui o negócio, hein? Realmente, pode ser um encontro arrebatador, tá? Essa carta fala isso, inclusive. No fundo do deck, uma relação discreta. De repente, essa ligação pode ter aí alguns segredos, pode ser uma relação que se desenvolva de forma mais discreta, mais oculta, pelo menos no início. Bom, mas eu vou ler a mensagem da ligação de alma, tá? Tá forte, que é uma semana de impacto aqui nas ligações, tá? Não sei quem é esse Cavaleiro de Paus aí, mas ele pode estar mexendo fortemente aqui com alguém, tá? Se você tirou essa carta, significa que você encontrará ou já encontrou alguém com quem tem uma conexão muito forte, um relacionamento com uma ligação que parece inexplicável e na qual você pode se sentir um pouco desconfortável. Isso é perfeitamente normal, já que vocês já se conhecem. Suas duas almas decidiram se reencontrar. Vocês se atraem como imãs. Vocês se entendem e têm a mesma perspectiva. No início, isso pode te assustar. Mas seus guias confirmam que vocês são complementares e que este é um relacionamento que ajudará ambos a crescerem, tanto espiritual quanto pessoalmente, tá? Então pode estar surgindo uma ligação bastante intensa aqui, né? O Cavaleiro de Paus é a energia do fogo, é a energia da paixão, da atração muito intensa entre duas pessoas. Então realmente para alguém pode ser, tá? Você pode estar se sentindo nas nuvens de alguma forma com alguém, tá? Mas lembra que a gente tem 7 de copas, então precisa, só como eu falei, ter cuidado com as idealizações, tá bom? Curta o momento, aproveita o que tem que aproveitar, tá? Enfim, né? Não sei se vai ressoar para todo mundo, né? Mas tem alguém chegando aqui, tá? Tem alguém chegando. Vamos ver uma música para essa semana.
Uma música, por favor. I Have Nothing, da Whitney Houston. Essa música eu vi esses dias, eu acho, tá? A música Have Nothing, eu não tenho nada, né? Ele fala assim, você quebra as minhas paredes, você derruba as minhas paredes com a força do seu amor. Eu não tenho nada se eu não tenho você, tá? É isso, né? Aqui é... Uau, né? É uma conexão meio forte, tá? E no fundo do deck, a gente tem a música Thousand Years, da Christina Perri. Ele fala, não tenha medo. Eu amei você por 1000 anos e eu vou te amar por mais 1000, tá? Então, bem essa energia da ligação de alma aqui, tá? Tem uma conexão muito forte, talvez é uma conexão que, não sei, carrega alguma espécie de meio de receio em você, tá? Diga algo do Caravan. Ele fala assim, eu sinto muito por não ter conseguido chegar até você. Vou engolir meu orgulho, você é quem eu amo, tá? Olha lá, tem algum tipo de... Muito curioso aqui, tá? Tem ligações intensas essa semana aqui, talvez até declarações intensas, alguém que vai engolir o orgulho, pode ser essa pessoa que chega aqui de forma surpreendente, tá? Essa música da I Have Nothing é daquele filme Guarda-Costas, né? É um filme muito intenso também, né? Que traz essa temática de uma ligação, uma conexão forte, tá? Então pode ser realmente aí para alguém, tá? A pessoa está pensando em alguém, essa pessoa não tem nada se não tiver você, tá bom? Você quebrou as paredes aqui de alguém, tá? É uma música muito bonita, né? Muito, muito romântica, né? Com a voz lindíssima da Whitney, fica ainda melhor, né? Eu vou tirar só vou clarificar só esse Cavaleiro de Paus. Deixa eu ver aqui que eu vou usar. Vou usar o dos doces mesmo. Fala sobre o Cavaleiro de Paus. Olha que coisa. Saiu a carta da viagem pelo ar, tá? Então, aqui pode falar de uma relação de longa distância, uma pessoa que está distante fisicamente, tá? Avião, né? Viagens aéreas. Ele fala assim, pode ter algum tipo de viagem envolvida em relação a essa pessoa, a distância, tá? Amor com um estrangeiro ou um relacionamento de longa distância, tá? Curioso, tá bom? Não pode ter a ver com uma... eu falei, né? O Cavaleiro de Paus tem a ver com viagem realmente, então pode ser, tá? Alguém distante ou que envolve um deslocamento maior. De repente você conhece através de uma comunicação online, pode ser, tá? É alguém que tá longe de alguma forma. Pode ser um forasteiro aí que pode estar surpreendendo você, tá? Enfim. Ou de repente você que é a forasteira, né? Ou forasteiro aí, tá? Fundo do deck fala de opções, tá bom? Opções. Fala de múltiplas possibilidades, tendo muitas opções, um lifestyle muito agitado aqui de alguém, tá? Mas enfim, tá? Opções aí, tá? Primavera, interessante, tá bom? Então pode ser um estrangeiro, tá? Um estrangeiro tá movimentando a vida amorosa. Olha lá, eu cortei. Saiu a carta do Time Off, fala de férias, getting away from it all. É tipo assim, meio que fugindo. É como se realmente é sobre liberdade. É como se tem alguém querendo fugir aqui, né? Ir pra longe, tá? Ir pra longe com um parceiro ou parceira amorosa. Pode ser realmente. Tá querendo um tempo off aqui, né? Quer fazer tem muito a ver com viagem, com deslocamento de alguma forma, tá? Não sei, pareceu muito específico, né? Vou tirar agora uma pergunta. Se quiser fazer alguma pergunta nesse momento, pode fazer. Veja se a resposta ressoa com você. Pulou duas aqui, tá? Não vou aceitar. Uma resposta, por favor. Uma resposta, por favor, para quem tiver uma pergunta nesse momento. Você está na luz, tá? Essa pergunta traz a figura do anjo, então fala de proteção, fala que você está no caminho certo também, de certa forma, tá? Eu vou ler a mensagem para vocês, tá? E no fundo do deck ele fala assim, ó. Haverá uma abertura, tenha paciência, tá bom? As coisas vão melhorar. Olha lá a figuinha, tá? Ela fazendo a figa com o dedo, tá? Vai ter abertura sobre a sua questão, tá bom? Um pouco de paciência é necessário, tá? Eu vou ler a mensagem aqui do anjo, se eu achar o oráculo.
Um raio de sol, um brilho cintilante, uma auréola radiante envolve você em suavidade e proteção para esse questionamento. Seja qual for a resposta, você está em um momento crucial de sua vida para alcançar o seu melhor. Tudo ficará bem, tá? Então é isso, tudo vai ficar bem. Tem proteção em relação à sua questão e só um pouquinho mais de paciência que uma abertura vai acontecer, ok? É isso. Bacana, né? Gostei. Às vezes eu quero fazer a pergunta e eu esqueço. Esqueci, eu ia perguntar pra mim, esqueci. Ai, I forgot. Vou tirar uma cor para nossa semana também. Qual é uma cor que vai ajudar a abrir nossos caminhos, trazer clareza, confiança, coragem. Uau, a cor apricot, falando de rejoice, esqueci o que é rejoice. Coloco aqui na edição, tá? Mas eu sei que é bom. E rir, e o riso, tá? Então, assim, é uma semana de se alegrar, de ficar feliz, tá? É exatamente, né? Olha a cor, né? Uma cor que lembra também o elemento fogo, tá? Olha o fundo do deck, gente. Arco-íris, tá? É isso, tá? Conecte-se com o espírito na natureza, tá? O arco-íris, olha aí. Depois da tempestade, tá? E essa é a cor, apricot. É meio que um amarelo mais fechado, né? Mais ou menos, tá? Se você puder trazer elementos que tenham essa cor para o seu dia a dia, pode ajudar você a se sentir mais alegre, a ter um estado de humor melhor, mais ânimo, né? A própria cor do Cavaleiro de Paus, ó, é exatamente essa, né? Da carta. Tá bem essas cores meio... Tá bem parecido o tom, né? Curioso, tá? Alegre-se, tá? Recupere o seu ânimo. É a mensagem do apricot e do Cavaleiro de Paus, tá? Tem resolução aí, tá? Tem um arco-íris, tá? Depois da tempestade, tá bom? Sempre vem, né? Vamos ver uma mensagem dos anjos e um conselho final, tá bom? Anjos. Uau! Escolhi estar ao seu lado porque sei que posso ajudá-lo a cumprir a missão da sua vida. Tenho as ferramentas e o conhecimento. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Nunca desisto de você. Você nunca me decepciona. Pelo contrário, vejo quanto você está se esforçando agora para dar o seu melhor. E tenho orgulho de você. É hora de usar a minha força para ajudá-lo a seguir em frente. Eu vou ler a mensagem. Eles vão te ajudar, tá? Lembra que você tinha aquela carta da proteção? Aqui, né? Essa carta é o seu anjo da guarda, dizendo que você pode pedir ajuda dele, não importa a situação em que se encontre. Ele possui a força interior para te apoiar em toda a sua jornada na Terra. Nada que você diga ou faça irá detê-lo. Ele escolheu estar com você nos bons e maus momentos da sua vida. Faça como ele lhe diz. Peça agora a ajuda que você precisa para alcançar o que deseja. Seja específico em seu pedido e não se limite. Então esteja aberto às respostas dele. Elas virão por meio de sinais, sincronicidades, sonhos ou ações das pessoas ao seu redor. Observe as oportunidades favoráveis que surgirem após tirar essa carta. Esse é um excelente começo. Lindíssima, né? O anjo da guarda vai te dar a força que você precisa para superar alguma situação, para seguir em frente, um auxílio que você está precisando. A carta foi extremamente clara, pessoal. Peça ajuda. Acende a tua vela, faz a sua oração, comunique claramente o que você quer. Essa ajuda virá, tá bom? Então, faça a sua parte também. Comunique-se com o seu anjo da guarda. Ele tá abrindo um caminho para você, tá? Ele tá sinalizando essa luz no seu caminho, que ele tá ali com você. Peça ajuda, confie nele. Entregue qualquer situação que te desafie agora nas mãos dele, tá bom? Esse é o convite, ok? A ajuda virá. É uma certeza que eles estão te dando aqui. Tá bom? Peça ajuda. Linda carta, né? Uma última. Acho que nem precisava de mais uma, né? Mas uma última. O hortelã, né? Falando aqui de prosperidade e sorte, tá? Prosperidade e sorte no caminho esta semana. Energia do hortelã. Olha lá, fundo do deck. A vela branca, pureza, tá? É exatamente, acenda uma vela, tá? Eu senti de falar e realmente o oráculo tá confirmando. Acenda uma vela, peça ajuda do seu anjo da guarda. Não tem que fazer ritual, tem que fazer nada. É acender a vela e conversar com o teu anjo. Falar o que você precisa, de forma clara. Essa ajuda vai vir, tá bom? Tem sorte e prosperidade no seu caminho, ok? Então essa é a mensagem para a semana. Eu desejo que seja realmente uma semana excelente de ajuda, de apoio para você que estiver precisando.
E tenha essa conversa com o seu anjo, tá? Ele que pode te ajudar nesse momento, tá bom? Essa é a mensagem. Seja que seja uma semana excelente, pessoal. Fiquem com Deus. E de liberdade, né? E de liberdade. Fique com Deus.